Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 9 de dezembro de 2021 e nós tivemos aí o pregão de quinta-feira. O pregão de hoje, o mini índice, ele teve um dia de queda, tá? Onde no gráfico de 60 minutos, né, foi perdido aí a LTA. A linha de tendência de alta, vamos tirar essa projeção aqui. Tá, vamos tirar, peraí, só um minutinho, gente. Ok, a LTA, você pode ver que a média de 20 períodos, média móvel aritmética, ela sempre se comporta como uma LTA ou uma LTB, tá? Olha só para você ver que como que numa tendência de baixa, os preços eles fazem correção até ela. E o segredo, literalmente, eu vou repetir, literalmente, o segredo de você ganhar dinheiro na bolsa, e isso se refere, seja a qualquer prazo, aos 60 minutos que eu estou aqui, diário, semanal, 5 minutos, 15 minutos, não importa. O segredo é esse aqui, ó. Isso aqui, ó, é o segredo, isso aqui, ó. É você ter a paciência para esperar isto daqui acontecer, tá? Porque você vê que quando os ativos, seja mini índice, seja ações, seja commodities, quando o ativo ele entra de fato em tendência, ele forma aquilo que o Charles Down disse, aqui no caso, tendência de baixa, são topos e fundos descendentes, um abaixo do outro, tá? E aí, veja que, olha como que é a dinâmica dos preços. Isso daqui, gente, é o básico do básico. No meu curso Fundamentos de Análise Técnica eu falo sobre isso. Isso daqui é o segredo. Você ganha dinheiro com isso aqui, ó. Isso daqui é que dá dinheiro. Não tem essa coisa de você entrar no rompimento de não sei o que. E aí você já... Isto daqui, ó. Isto daqui a gente procura todo dia, tá? Naquilo que cada um opera. E isso daqui você tem que procurar. Então, veja como os preços saíram de um topo, formaram um fundo mais baixo, que o fundo, na verdade, aqui foi do mesmo tamanho. Tá, esse aqui não precisa ser mais baixo não, né? O que ele fez? Ele vem abaixo da média de 20, isso é importante pra gente. Veio abaixo da média de 20 períodos. E aí, o que ele faz? Ele forma um fundo e ele vai até a média, sobe, bate na média e aí ele forma um topo mais baixo que o topo anterior. E aí ele cai. E nós temos a confirmação do pivô quando este fundo aqui é rompido. Então aqui, ó, em 106.387 foi quando teve a confirmação do pivô. E aí veja que os preços caem, voltam, bate na média, formando o segundo pivô, cai, confirmando o segundo pivô, sobe na média, 1, 2, 3, 4 pivôs, 4, tá? Então, aqui era o ponto de venda com stop acima do fundo formado, tá? O setup mais simples que existe e com a melhor relação risco-retorno é o setup de confirmação do pivô, onde você entra vendido na confirmação do pivô de baixa com stop acima do topo. Este é o que tem a melhor relação risco-retorno. Tá, aí ele oscila muito. Olha só, ele fez essa tendência, né, em meados de novembro. E depois ele fica oscilando muito forte. Oscila para cima, aí na iminência de confirmar o pivô, ele já cai. E aí quem entrou aqui já tomou stop. Quem entrou aqui embaixo tomou stop nesse pivô de baixa. Beleza, só que quando ele entra em tendência, né, igual por exemplo essa última pernada aqui de alta, mesma coisa. Olha só, ele sai abaixo da média de 20, agora nós estamos falando de tendência de alta. Ele sai abaixo da média de 20, ele forma um topo acima da média de 20, corrige,
depois ele volta a subir. Quando ele voltou a subir, aqui no rompimento da média de 200 períodos, a confirmação do pivô. E aí, ó, ele subiu. Ele subiu. Da confirmação do pivô aqui, ó, mais ou menos em 104.873 pontos, ele subiu até o topo 3.980 pontos, tá? Se você conduziu pela média de 20 períodos, condução pela média, eu já expliquei já em outros negócios, 2.300 pontos. É isso aí. Tá? Então é isso que procura. Então agora, vamos lá. Vamos analisar no contexto de tudo isso que eu expliquei, vamos analisar o que está acontecendo agora. Tá, o que precisa acontecer? Primeiro, vamos de novo tirar aqui as linhas. Beleza. O que precisa acontecer? Pivô de baixa. Ele precisa vir, corrigir na média de 20, ou ele pode andar um pouco de lado, ou ele subir um pouco e cair. Só que nós temos uma coisa aqui importante. É o seguinte. Se eu entro aqui, ó, nessa confirmação de pivô, vamos supor que aqui é o fundo, tá? Eu entro aqui, ó, abaixo do fundo e o meu stop vai estar acima do topo, tá? Vamos supor que ele vai formar o topo aqui, então é isso aqui, ó. É isso aqui que tem que ser a minha entrada, tá? Só que nós temos a média de 200 aqui embaixo. E a média de 200, ela é uma resistência, um suporte importante, tá? As médias, elas se comportam tanto como resistência, que são barreiras que se encontram acima do preço, quanto como suportes. Elas têm a natureza dupla. Só para você ter uma ideia, essa informação, esse conhecimento, isso que eu estou dizendo para vocês, cai na prova do CNPI, da APMEC. Né, quando te pergunta sobre a natureza dupla, eu não sei se é dupla, é uma expressão assim que a questão o efeito duplicador, alguma coisa assim, que eles dão o nome. É essa característica. Tá? De que quando, por exemplo, aqui em cima era suporte. Quando o preço estava aqui, ó, estava aqui em cima, aqui era suporte. Quando ele rompeu, esse suporte agora vira resistência. Tá? Então essa é a natureza aí dupla que tem suportes e resistências, e as médias móveis se comportam como isso. Então, como a média móvel é, no caso, um suporte importante, é perigoso você arriscar aqui, ó, tanto, né, 1.672 pontos, se for esse o caso, né, querendo atingir 3.344 pontos, só que os preços podem se frustrar. Não pode ter suportes importantes no meio do caminho, tá? Então, o que você faz? Você não faz nada, você espera. Aí o que você vai esperar? Você espera isso aqui, ó, você espera o topo, um novo topo. Beleza, aí vamos supor que ele vem, ele cai, bate na média de 200, forma um novo topo. Ele está formando topos e fundos descendentes, tá? Em tendência de baixa. Beleza, você vai esperar. Você vai esperar ele vir e aí ele romper aqui, ó. Você vai esperar ele romper a média de 200 aqui, ó. Tá? A média de 200 vai estar aqui, ó, nessa região. Quando ele romper este segundo pivô de baixa, se ele romper, você entra vendido. O ADX já vai estar acima de 30, porque se ele for batendo na média de 20, se a média de 20 se comportar como LTB, o ADX, que é o indicador que mostra a força da tendência, ele vai subir, vai subir, vai subir. Quanto mais pivôs, topos e fundos vai sendo formado, mais ele vai subindo, vai subindo, vai subindo. E o DI- vai se distanciando do DI+. DI+ vai cair para baixo, né? Cair para baixo é um pleonasmo, mas, né, ele vai cair e o DI- vai subir, tá? Então, aqui, se ele vier aqui, ó, na região de 104.532, vai ter essas oportunidades. É isso que a gente tem que colocar na cabeça, tá? Porque quando, por exemplo, eu faço estudos, né? Eu faço estudos todo santo dia. Então, eu vou fazendo os estudos e aí, por exemplo, esses dias, né, a gente não tem aí talvez até mais de uma semana que não tem nenhum papel novo, né? O único papel novo, ele possivelmente está desarmando o setup. Mas aí, o que eu fiz? Eu faço de vez em quando. Eu publico, né? Eu pego alguns estudos e mostro pro pessoal. Gente, nós não temos nenhum, né? Nenhum papel novo. São 200 ações que eu olho todo santo dia.
Mas é por quê? Porque olha só, tem um papel que está tentando, está ensaiando um pivô de baixa, tem um outro que está ensaiando um pivô de alta, entendeu? Então assim, eu tenho todos no radar, são 200 papéis todos no radar, tá? Mas a gente tem que esperar. E aí é o seguinte, como o mercado ele tá nessa, o mercado ele tá muito volátil, né? Então, por exemplo, aqui ó, o mini índice, ele no gráfico diário, ele tá possivelmente ensaiando o pivô de alta. Como assim? Ele veio abaixo da média de 20, ó, veio abaixo da média. Formou um topo aqui, ó, beleza. Caiu. Se ele parar de cair aqui na média de 20, forma um fundo, e aí ele vai formar um fundo mais alto que o fundo anterior, e ele voltar a subir, e também ele vier e romper acima do topo formado, ele vai confirmar esse pivô, tá? E aí nós vamos ter esse pivô de alta. E aí o que a gente pode fazer? A gente vai pegar aqui a nossa ferramenta, no Profit Chart é chamado de preço Fibonacci, vamos tacar aqui na mínima, vamos lascar aqui na cabeça do pivô, e vamos ter lá o alvo em 113.570 pontos, tá? A gente vai fazer isso. Você entra aqui, ó, comprado na confirmação, um pouquinho acima, vamos supor 109.799. E sai no alvo, 3.691 pontos, tá? É isso daqui. Isso daqui que a gente espera. Só que tem um detalhe. Vamos lá, vamos tirar os estudos de novo. Um detalhe importante, que eu sempre falo, a gente opera o diário de olho no semanal. E no semanal, os preços não estão conseguindo romper acima da média de 200, tá? E este candle, que vai fechar amanhã, a gente tem que esperar a semana fechar, para ele fechar. Este candle é um doji libélula, é um candle, a gente não precisa nem gravar nome, tá? A gente tem que bater o olho no candle e entender que este pavio longo na parte superior, ele mostra que tem uma força vendedora muito grande aqui. E o fato dos preços não conseguirem fechar aqui em cima, porque este candle, ele já foi um candle assim, ó. Igualzinho esse aqui, ó. Tá? Igualzinho, ele ficou assim vermelho, assim grande, assim, ó. Só que aí foram acontecendo os outros pregões e ele foi diminuindo, agora ele tá fechando assim. Tá? Então, com esse corpo minúsculo, ele está mostrando que existe uma força vendedora muito grande. E que aqui é uma região de suporte, de resistência, perdão. Resistência, porque os preços eles estão aqui, ó, em 106.410. Então, uma região de resistência muito forte. Então, muito cuidado. Porque, repito, média de 20 períodos é a nossa LTB. A nossa primeira LTB é a média de 8. Rompeu acima dessa LTB, a gente espera na segunda LTB, linha de tendência de baixa, média de 20. Só há reversão se romper a média de 20 períodos, tá? Então a dinâmica é essa. Eu publiquei no TradingView um estudo do Ibovespa e eu fiz isso aqui, ó. Eu peguei um segmento de reta, vim aqui em cima, cliquei aqui e fiz assim, ó. Falei, gente, a primeira LTB, essa aqui, ó, a média de 8, é a primeira LTB. Se ela é rompida, eu vou esperar os preços irem, ou seja lá qual for a expressão, na minha segunda LTB. A minha segunda LTB tá aqui, ó. Tá? Então é isso aqui, ó. O pessoal já tá falando em reversão, então muito cuidado, porque olha onde que tá aqui. Então, se esse aqui for um pivô de alta, vamos colocar aqui o nosso alvo. Tá? Vamos supor que o suporte seja aqui. Vamos lá. Eu vou entrar comprado na região de 109.308, com meu stop aqui. O meu alvo vai ter que ser lá em cima, 9.000 pontos. Com 4.000 e tantos pontos de stop. Beleza. A LTB tá aqui, ó. Eu posso ver os preços acionarem o meu setup, subirem, baterem aqui, ó, 4.900 pontos, eu ter 4.900 pontos de gain, e se eu não colocar meu stop barra, deixar meu stop lá embaixo, eu posso ver o preço cair, e eu sair no 0 a 0, ou quem sabe até me stopar lá embaixo, tá? Então é o seguinte, você entra no trade se
não há resistência ou suportes no meio do caminho. Aqui eu tenho a LTB aqui no meio do caminho. Aí você fala, tá, mas então quando eu vou entrar comprado? Batendo o olho aqui no gráfico diário, você vê que tem essa LTB e aqui em cima tem a média de 200. Então a relação risco-retorno talvez de um swing trade no gráfico diário, neste gráfico aqui, não seja interessante. O que eu faço? Eu faço duas coisas. Ou eu vou para o gráfico semanal e eu espero o meu pivô de alta no gráfico semanal, ou eu vou no gráfico de 60 minutos. E eu espero aqui. Igual teve aqui, ó, essa perna aqui, ó. Entendeu? Porque é o seguinte, aqui no gráfico diário, se eu entrar, você pode ver que o meu stop aqui, ó, da confirmação deste pivô foi 4.000 pontos. 4.000 pontos meu stop de confirmação de pivô. Vamos repetir aqui, ó. Olha só. 4.300 pontos. Se eu fizer um swing trade para o gráfico diário no mini índice. Agora vamos ver quanto que foi um stop da confirmação de um pivô de alta aqui, ó. Aqui, ó, nós tivemos o primeiro, que foi aqui. 1.000 e poucos pontos. 1.500 pontos com alvo de 3.000 pontos. Veja como que diminui. Se você for operar o gráficos menores, como por exemplo o gráfico de 15 minutos, o seu stop vai ser menor ainda. Tá? Você tem que esperar o pivô ser formado e tudo mais. Então aqui, ó, eu tive um breakout, né? Vamos supor aqui, ó, nesse breakout, a confirmação do pivô. Acima da máxima, abaixo aqui do fundo. 985 pontos. Não foi lá. 1970 pontos. Mas você pode ver que diminuiu. Né? No gráfico diário, a confirmação de um pivô exige 4.000 pontos de stop. No gráfico de 60 minutos, 1.500 pontos de stop. No gráfico de 15 minutos, 985 pontos de stop. E assim vai. O desafio está em vocês identificar a tendência. Para isso, você tem que ter muita paciência. E esperar o pivô ser confirmado, etc e tal. Aqui era impossível pegar porque... Quase impossível, porque foi uma abertura. Tá? As negociações começaram já aqui em cima. A não ser que você dormiu comprado, né? Você não foi um day trade, foi um swing trade. Porque geralmente, né, 15 minutos o pessoal opera day trade. Então você comprou, você esperou e aí você vendeu lá em cima. Mas qual é o critério que você ia saber que ele ia chegar aqui, ó, em 108.956? Não tinha critério, tá? Então, mas não é essa. Tá caro o seu stop no gráfico diário? Vai pro gráfico de 60 minutos. Tá caro? Vai pro gráfico de 15 minutos. E assim por diante. Tá? E assim por diante. Porque é o seguinte, você ficar arriscando 4.000 pontos aqui num swing trade no mini índice, sendo que tem aqui, ó, essas LTBs todas. Então assim, não compensa. A relação risco-retorno, ela diminui. Agora, se você vai pro gráfico de 60 minutos, você consegue pegar uma variação igual essa aqui, ó. Não, você consegue pegar aqui, até aqui, ó, 4.000 pontos em prazo intradiário. Se formar realmente uma tendência de alta, você consegue tranquilamente pegar no gráfico de 60 ou no gráfico de 15 minutos. Claro que não talvez 4.000 pontos, né? Mas 1.000, tá? E por aí vai. A questão é não apenas você identificar o setup, mas você também arriscar operar nas ocasiões em que você arrisca menos para ganhar mais. Eu posso ver um baita candle barra elefante aqui, ó. Amanhã pode vir um candle barra elefante aqui, ó. Um gap de baixa, bater na média de 20 e vir aqui, ó. Um baita candle barra elefante aqui. Tá? Só que se eu projeto esse candle barra elefante para cima e eu tenho resistências importantes aqui em cima, não adianta. Esse meu candle barra elefante, ele vai me exigir um stop muito caro, 5.000 pontos de stop, para eu tentar 10.000 pontos, né, levar lá na média de 200, só que com uma LTB aqui, ó, do gráfico semanal, aqui em cima, tá? Então, eu tô arriscando muito num gráfico em que vai demorar para poder atingir. Os prazos menores, eles têm a virtude, digamos assim, de ter um time mais rápido. Se eu for num gráfico de 15 minutos, a confirmação de um pivô para mim, ele vai ocorrer dentro de algumas horas, tá?
dentro de algumas horas ele vai ocorrer. Então, vamos supor, vamos pegar um... Aqui, ó, esse power, né, teve power breakout aqui, ó, ele andou de lado, aí ele confirmou que esse power breakout, tá? Então, em 15, 30, 1h30, ele daqui, ó, o que ele fez aqui, ó? Ele andou de lado, chegou aqui, ó, desse rompimento até o topo, foi no 1900 pontos, durou 1h30, 1h15. 1900 pontos em 1h15. Então o timing de um trade como esse, entendeu? É mais rápido, você arrisca menos, o seu stop é menor, tá? Mas tem que saber fazer, tá? Tem que saber fazer. Porque tem que esperar o pivô ser confirmado e você tem que colocar na cabeça o seguinte: é muita volatilidade, principalmente contratos futuros. Então você vai tomar stop. Vai tomar stop. O pivô vai confirmar e vai voltar. Aí o pivô vai confirmar e vai voltar. E aí depois, no terceiro, quando o pivô confirmar e ir, vai atingir o seu alvo, aí você vai ganhar muito mais do que você perdeu. Tá? Então essa tem que ser a mentalidade. O mini dólar a priori está fazendo um pullback de um pivô de baixa, mas ele está dentro aqui, ó, de uma lateralização. Enquanto estiver aqui dentro, no gráfico diário, nada a fazer. Tá? Nada a fazer. Nada. Tava também uma pequena LTA aqui também do gráfico de 60 minutos, mas foi rompida. Ele tá numa imensa volatilidade, tá? Bolsa caindo, o mercado vai lá e compra dólar. Aí bate lá em cima. Banco Central entra vendido. Entendeu? E por aí vai. Porque é o seguinte, a bolsa caiu forte hoje, né? A bolsa caiu. O que também nos faz ficar temerários em relação a isso. E eu cheguei até a escrever no texto de hoje que, na minha opinião, a tendência de baixo do gráfico semanal vai continuar. Na minha opinião, isso aqui vai continuar. Para mim, não vai haver reversão no mini índice. Tá? No Ibovespa, não vai haver reversão. Para mim, não vai ter. Para mim, esse pivô aqui, mesmo que seja confirmado, vai bater aqui, vai voltar. Não vai ser uma alta que vai se sustentar. Por quê? Porque a Selic aumentou, né? Ontem o Banco Central aumentou a Selic e aumenta os juros. E aí é uma série de coisas, tá, gente? Aumenta os juros dos títulos públicos, aí aumenta a dívida pública, porque o dinheiro que o governo tem que pagar de juros para pegar dinheiro emprestado no mercado, através do Tesouro Direto, é maior. Tá? O governo emite títulos públicos, é o chamado Tesouro Direto. Por que ele emite esses títulos? Para pegar dinheiro emprestado. Porque o governo gasta mais do que ele arrecada. E a dívida do governo já está muito alta, acima de 90%. E aí, o que o governo paga, ele paga os juros. Esses juros são definidos pela taxa Selic, pelo Copom, né, o que é o Comitê de Política Monetária, que tem lá o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda e o secretário especial de Fazenda. Isso também cai na prova do CNPI, na prova de conteúdo brasileiro. E aí é o seguinte, eles aumentam a Selic, aumenta os juros, que é baseado, atrelado à Selic. E aí o rendimento dos títulos é atrelado à Selic. Então ele tem que ir lá, e o governo ele aumenta os juros e ele aumenta o prêmio que ele tem que pagar para quem empresta dinheiro para ele. Tá? E aí a renda fixa fica mais atrativa, e aí a bolsa tá nessa loucura toda, nessa volatilidade imensa. A maioria das pessoas que saíram da renda fixa porque os juros foram, né, muito baixos nos últimos anos, eles foram para renda variável, agora estão voltando para renda fixa, porque vai voltar 9%, 10% ao ano, e aí o pessoal vai voltar para comprar a renda fixa, saindo aqui da renda variável, né? O IFIX também, né, tá em queda, né? Ele tá dando uma respirada aqui, ó, mas ele caiu muito, tá? Caiu muito o IFIX no gráfico semanal, ó. O IFIX teve uma queda enorme. Agora tá voltando, possivelmente para terminar aqui de fechar o pivô de baixa, tá? Por quê? Porque ele tá subindo, mas olha só, o DI- está afastado de DI+. Então, tudo tá indicando que ele vai vir aqui na média de 20 e vai voltar a cair, tá? Porque aí, ó, os fundos imobiliários eles estão derretendo. Então, o pessoal também vai sair de fundos imobiliários também e vai para renda fixa, porque a maioria não quer correr risco, tem medo de correr risco, tá? Então, isso faz com que o dinheiro saia da bolsa,
saia. O pessoal vai tirar dinheiro dos papéis e vai migrar para renda fixa, tá? Então tudo isso afeta a bolsa. Então como é que eu posso falar que o Ibovespa ele vai ter uma baita reversão e ele vai entrar em tendência de alta se os juros estão aumentando? E estão aumentando muito, né? O problema é que eles estão em pouco espaço de tempo, estão aumentando muito. E aí nós estamos vivendo a chamada estagflação, né? Que é um baixo crescimento com juros altos, porque juros altos é para conter crescimento. Só que o Brasil ele não está crescendo e mesmo assim está tendo que ter juros altos. Então é a chamada estagflação, tá? Então essas questões assim de econômicas a gente tem que estar atento. Tá? Então são 25 minutos de vídeo, acho que eu já falei bastante, expliquei algumas coisas aí práticas de trading que eu acho importante, que muita gente não explica. E para quem opera, seja swing trade, seja day trade, é essencial, tá? Só para fechar, SP500 também tá subindo aqui, ó. E eu tô cético em relação a essa alta também do SP500, tá? Por conta também do semanal. Né, nós temos aqui um topo aqui em cima e o semanal, o DI+, o DI- estão se encontrando. Então, não sei não, o governo americano já também saiu aí também a informação de que vai aumentar também a inflação, os juros ano que vem e tal, e isso impacta o mundo inteiro, tá? Grafistas.com.br é o nosso site, fica a dica para você entrar e lembrando que vamos ter novidades aí, né, cursos novos já no próximo mês, tá? E cursos aí para arrebentar a boca do balão. Fica a dica. Um abraço. Qualquer dúvida, estou à disposição. E se Deus quiser, até amanhã.